Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Então Só Ouvindo. Aqui é o Guilherme, como sempre. No vídeo de hoje quero fazer uma lista com 5 grandes álbuns de prog metal lançados no século XXI. Prog metal é um subgênero do metal que eu já gostei muito quando era mais jovem, mas com o tempo eu fui me afastando dele. Hoje em dia não é qualquer banda de prog metal que eu gosto, inclusive é um gênero que é fácil meio que me irritar. Hoje em dia é um gênero meio porre, tá? Pelo menos a média das bandas. Mas aqui e acolá você sempre acaba trombando com álbuns legais do gênero. Então eu quero aqui falar de 5 deles. Vamos em ordem alfabética, como sempre. O primeiro álbum é da banda alemã Burden of Life. O álbum é esse aqui, o The Makeshift Conqueror. Esse aqui foi o terceiro álbum da banda, se eu não me engano, lá de 2020. E desde esse álbum eles não lançaram mais nada. Mas eu acho que eles não acabaram não, eles só estão meio mortos, adormecidos, mas não encerraram a atividade. Esse álbum aqui é o tipo do prog metal que eu gosto, porque eles não perdem tempo fazendo aquelas pirotecnias instrumentais, mostrando técnica, nada disso. Eles vão para um prog metal da emoção, que é o que me cativa mais. E eles seguem várias coisas do que eu chamaria de cartilha do prog metal. A primeira delas, logo a música que começa o álbum. É aquela música mais curtinha, que é como se fosse um intro, como se fosse um convite ao ouvinte para o resto do álbum. Então, ainda não é a banda na rotação máxima, é a banda mais tímida, digamos assim, sem mostrar todas as suas garras. É uma música de 3 minutos, mais curta pro padrão prog metal, pelo menos, e aí só depois na segunda música, que é um título em alemão, que eu não vou tentar pronunciar, que a banda entra com tudo. O prog metal deles, eles recorrem vira e mexe a um black metal bem melódico, às vezes para um death metal melódico, mas de jeito nenhum eu chamaria esses caras de extremo, assim, é um prog metal que recorre de vez em quando a essas coisas. Mas no geral um álbum super melódico, tem várias vozes limpas, vozes diferentes até, eu até fui procurar quantos vocalistas esses caras tinham, porque me dava a impressão de eles terem 3, 4 pessoas diferentes cantando. Então tem várias vozes limpas diferentes, também tem vozes extremas, não vou mentir, mas como eu disse, não é o ganha-pão deles ser pesadão. Então as partes de black metal me lembram um pouquinho de Dimmu Borgir, mas o Dimmu Borgir mais recente, que é um som mais acessível. Inclusive uma das vozes limpas da banda me lembrou muito o estilo do Vortex, o ex-baixista do Dimmu Borgir, que era que fazia as vozes limpas na banda. E no geral um álbum bem carregado de emoção. Como eu disse, não é muito afeito à demonstração de técnica. Gosto muito de Anthem of the Unbeloved, acho que é a minha favorita do álbum. Ela tem uma pegada, assim, meio grandiosa, meio bem animada, assim, que dá vontade de cantar junto. Acho que até um pouquinho de power metal, eu diria, nesse clima eufórico da música, é muito boa. E o final dela é completamente diferente, ela termina num clima mais descontraído, uma levada que parece até um sambinha na minha cabeça. Mas a maior parte dela é isso que eu falei, um clima grandioso, assim, legal, que você quer cantar junto. Também gosto muito de Trust My Own Heart, que é a baladona do álbum, é a música mais emotiva zona, é um dueto inclusive de vocal masculino e feminino, é a música pra levantar o celular, levantar o isqueiro, assim. E eu gostei, em geral não gosto muito dessas músicas mega, melódicas, assim, mas essa aí eu achei que eles acertaram. O segundo álbum é da banda Dordedu, que é uma banda da Romênia. Esse álbum Har, não sei qual é a pronúncia correta, já que eu não sei romeno. Esse aqui foi o segundo álbum da banda, foi lançado em 2021. Além desse álbum, eles têm um álbum lá de 2012. E desde esse álbum aqui de 2021, eles não lançaram mais nada. Mas acho que assim, o que deu pra ver até agora, esses caras gostam de levar um bom tempo entre um álbum e outro, né. Esses caras aqui, é um prog metal mais pesado do que o do Burden of Life. Esse álbum, inclusive, ele foi mixado e masterizado pelo Jens Bogren, que é aquele produtor escandinavo, acho que ele é sueco, que é super conhecido, já trabalhou com Opeth, Katatonia, Dimmu Borgir, um cara super conhecido. E como eu disse, ele é mais pesado que o Burden of Life.
E no geral eu acho que esse álbum tem um clima mais exótico, assim, um clima mais folk. O que eu acho que tem muito a ver primeiro com a língua que ele é cantado, ele é todo cantado em romeno. Então isso já dá um clima meio leste europeu, exótico, assim, meio cigano talvez, não quero cometer um erro étnico histórico aqui, mas é mais ou menos essa a imagem que me vem à cabeça. É um álbum longo, como um bom álbum de prog metal, e ele é muito cinematográfico, assim, ele vai muito bem por partes pesadas, que tem gutural, mas ele também tem partes calmas, partes mais viajantes. Eles usam uma voz limpa, que eu acho linda, usam muito orquestrações, e assim, no geral, você ouvindo o álbum, você percebe que é o tipo de banda que não tá nem aí para expectativas do ouvinte, assim, o que eles acharem que a música precisa, eles colocam lá. Então, por exemplo, tem uma música que acho que é Vraci de Nord, que é uma música longa, mas os últimos 3, 4 minutos dela é todo instrumental, é só uma orquestração, que me lembrou Zelda, o jogo, o que eu acho ótimo. Tem uma, por exemplo, tem uma outra música também, a Kaleia Madlor, que é uma música mais de 3 minutos, mais curta, que é basicamente uma música folk, assim, com umas percussões, umas vozes de fundo. Então, assim, os caras não têm o menor constrangimento de fazer um álbum mega eclético. E até a primeira música que abre o álbum, essa que eu também destaquei aqui, a Tim Poo em Taylor, pelo menos bem no início dela, quando entra a banda, entra o primeiro riff, eu posso estar maluco, mas me lembrou o Dream Theater nos momentos pesados, o instrumental apenas, o vocal não tem nada a ver. Tipo A Nightmare to Remember, do Dream Theater, o início da música me lembrou o início de A Nightmare to Remember. Mas o vocal, como eu disse, para reforçar, não tem nada a ver com o Dream Theater. Ora é mais gutural, ora é um vocal limpo, assim, bem gostoso. E como eu disse, é um álbum cheio ele te leva numa viagem, basicamente é isso. É super cinematográfico, acho muito bom. E, como eu disse, é um pouquinho mais pesado que o Burner of Light, mas ainda assim é prog metal, assim, o gênero principal que eu chamo esses caras, pra mim é prog, sem dúvida nenhuma. Esse álbum, na época do lançamento, ele foi bem elogiado até. Pelo menos nos círculos de prog, ele foi muito elogiado. Vamos para o terceiro álbum, que é da França agora, o grupo é o Keor, com o álbum Petrichor. Na verdade, isso aqui é o projeto de um cara só. Ele toca a maior parte dos instrumentos, compõe e canta. Esse aqui foi o primeiro álbum dele, esse álbum é de 2018. Ele tem um álbum mais recente, acho que de 2021, mas eu confesso que eu gostei muito mais desse aqui, do Petrichor, do que o mais recente. O som deles, eu acho que a comparação mais óbvia é com Porcupine Tree, mas eu diria que o Keor é um Porcupine Tree mais da floresta, tem um clima mais bucólico, mais pastoral, digamos assim. E acho que tem muito a ver com os instrumentos que ele usa ao longo do álbum, então tem coisas como flauta, mandolim, eh, acho que em português é bandolim, né, mandolim seria em inglês. E ele também usa muito aquele órgão Hammond, o Mellotron, que na minha cabeça sempre remete a um clima meio pastoral. E por isso também, a atmosfera do álbum me lembra a atmosfera do Watershed, do Opeth, que é um álbum que também, não coincidentemente, usa muito, o Mellotron. Então se você gosta de Porcupine Tree e Opeth e os momentos mais calmos, você vai gostar do Keor. Eh, o Keor até tem momentos pesados, mas não tem gutural, por exemplo. Mas os momentos pesados lembram o Opeth às vezes. A música de abertura, a primeira, se você for lá na marca de 8 minutos e meio, eu sou bem específico, tem um riff que na hora me veio à mente o Opeth. Mas assim, eles usam em partes bem específicas, eh, a parte metal do som deles. A última música também, que é Abyssal Bloom, também o final dela me lembra Alceste, aí é mais puxado para um post-rock, mais um post-rock com bateria acelerada. E é um álbum com poucas músicas, mas todas as músicas são longas. E eu também acho bonitinha essa capa aqui, parece uma capa de videogame. É uma curiosidade que eu não sabia pelo menos, Petrichor, o título do álbum, é o nome científico para aquele cheirinho de terra que vem depois da chuva, que eu acho que também tem tudo a ver com o clima do álbum, então achei bacana descobrir isso. Vamos para o número 4 então.
agora é um álbum lá do Canadá, é o grupo Transcend. Na verdade isso aqui é um EP, tem que ser correto. É o EP Balance Parte 1. São 4 músicas, mais com 35 minutos no total. Então, assim, tem bastante coisa de prog metal para ser apreciado aqui. Esse grupo canadense, da minha lista, é o que eu chamaria de prog metal moderninho. Então é o som mais século XXI de todos. Usam muitos teclados, texturas eletrônicas. Então, comparações com esses caras mais recentes, tipo Leprous, Tesseract, o Devin Townsend. Eu acho que a comparação com o Devin deve-se muito à produção do álbum, ao timbre das guitarras, por exemplo. Me lembrou muito o estilo dos álbuns do Devin Townsend. Esses caras aqui, eles sim gostam de colocar umas partes instrumentais meio pirotécnicas, aqueles meio que duelos entre instrumentos, o que o Dream Theater ganhou fama fazendo. Então, se você gosta desse tipo de prog metal, aqui o Transcend é onde você vai mais achar isso. E eles têm leves flertes com o Djent, aquele aquele gênero mais novo, que acho que é meio que um ramo do prog metal. Eu não curto muito, mas é bem discreto os momentos de Djent, então não me fez desgostar do álbum. A primeira música, Disillusion, eu acho excelente, é uma puta música que serve bem pra abrir um álbum. Ela começa devagarzinho, só com uma percussão, e aí tem aquela entrada grandiosa da banda, assim, bem coisa de prog metal, com um tecladão na frente, na cara do som, assim, muito bom, assim, é o prog metal que eu gosto. O refrão dela é super melódico, tanto que eles repetem quase à exaustão o refrão, assim, eles perceberam que deviam ter uma boa melodia na mão deles e falaram: "Vamos usar ao máximo". E depois essa música entra uma parte instrumental, que eu falei, com mais, demonstração de técnica, mas essa primeira música é o prog metal moderno que me agrada ainda, eu ainda consigo ouvir esse estilo e gostar. E a última música é outra que eu gosto muito, é a Parallel Reflection parte 1. É uma música longa também, tem quase 13 minutos, e eu gosto que ela tem um sabor oriental no instrumental. Primeiro, no início, parece oriental do Japão, mas depois, mais para o final, lá para 9 minutos, parece que ela te leva para o Oriente Médio. O vocalista faz um solo vocal mesmo, que é aquele vocal típico árabe, sabe, de Mil e Uma Noites. Achei muito legal. E também me lembra um pouco essa última música, assim, posso estar maluco, mas o instrumental nas partes calmas me lembrou até Symphony X, não sei. Então é um álbum curto, são só um álbum não, tô falando do álbum toda hora, mas é um EP, como eu disse no início. São só 4 músicas, mas tem muita coisa para ser apreciado aqui. Na verdade, a ideia da banda era lançar um álbum só com 8 músicas, mas eles resolveram partir esse álbum em 2 EPs. Esse aqui foi o primeiro deles. E a segunda parte, até hoje, nada dela. Eles nunca mais falaram dessa segunda parte. Então, esse EP aqui é até hoje o último lançamento deles, lá de 2020. Eles têm coisa anterior a esse EP. Então, se quiser ouvir mais deles, procure os lançamentos anteriores. E fechando a minha lista, não poderia faltar uma banda Yankee, né? Que é o Transit Method, com o álbum Other Void de 2024. Esse aqui é o quarto álbum da banda, se eu não me engano. E dos 5 que eu separei aqui, acho que é o prog metal mais que foge mais, digamos assim, ao normal do gênero, porque o som deles é meio acelerado, tem muita coisa de hard rock e metal anos 80. Então, por exemplo, a carreira solo do Ozzy, eu percebo muita coisa disso no som do Transit Void. As músicas são curtas pro normal do prog metal, as músicas em geral chegam a 6 minutos no máximo. São curtas, são rápidas, tem uma certa urgência, o que me lembra hard rock, mas também punk rock até. Mas são carregadas de melodias cantáveis, tem ótimos refrões, como o, por exemplo, de Psychometry, que é um dos destaques que eu selecionei aqui. Então as músicas são rápidas, mas dá tempo deles mostrarem muita musicalidade, digamos assim. E de coisas de prog mesmo, me lembra Rush, me lembra Kansas, só que numa versão mais ligada na cafeína, é tudo mais acelerado, um pouco mais frenético.
Savage Creatures, eu acho que é a música mais pesada do álbum, é a única que tem um vocal um pouco mais extremo. O resto do álbum inteiro é um vocal melódico, assim, um vocal bem tranquilo de assimilar. A última música, que eu não destaquei aqui, é Frostbite, o nome, se eu não me engano, ou Frostbitten, algo assim. É a música mais longa do álbum, é a que chega a quase 9 minutos. É a exceção, então, em duração. É a música mais expansiva, portanto. Mas eu acho que essa música confirma que o que o Transit Method faz de melhor é justamente o contrário, eles se saem bem nas músicas de 5 a 6 minutos. Essa música, pelo menos de 9 minutos, ela perde a minha atenção depois de certo tempo. Então, acho que eles fazem bem em manter o estilo, se eles estiverem abertos a conselhos. E com isso, eu chego ao final de mais uma lista. Comentem aí o que vocês acharam dos álbuns, se já conheciam, se foram atrás, se gostaram ou não. E que lista mais, que tipo de lista vocês gostariam de ver por aqui? Não só lista, mas que tipo de conteúdo. Se você não segue o canal, siga, seria muito legal da sua parte. E é isso. Até o próximo vídeo.